Oi, pessoal. Quando a gente olha o processo da criação humana, a gente fica maravilhado em perceber que naquela pequenina célula inicial está representada toda a cosmogênese, toda a antropogênese, toda a criação cósmica universal, todo o processo evolutivo registrado num pequenino ponto que está prestes a se transformar no ser humano. E ele então vai permanecer no mundo maravilhoso, no mundo de sonhos, onde na verdade não existe o tempo, ou o tempo não corresponde a essa ideia que nós temos depois de nós nascermos. E durante esse período, então, ele estará pleno naquele mundo, ele estará em contato com as hierarquias criadoras, ele estará em contato com vários seres de vários planos diferentes de existência que estão lá dando o seu suporte, dando o seu apoio para que aquela criaturinha ela possa se formar e possa vir a se transformar num ser humano. E assim, esse pequenino ser, ele vai passando por etapas consecutivas que vão registrando, por sua vez, uma retrospectiva de todo o caminho que a humanidade trilhou até aquele momento, até que num determinado ponto, como se fosse talvez uma combinação de um cofre ou alguma coisa desse tipo, demarcada pelas estrelas, demarcada pelo céu, abre-se então um portal, e esse portal, que na verdade acaba sendo representado pelo nosso mapa astral, vai determinar o momento em que aquela alma vai dar o seu primeiro alento. Porém, quando ela dá o seu primeiro alento, ela vai sentir algo que ela nunca havia sentido antes. Ela vai sentir solidão. Agora, ela já não faz parte mais daquele todo. Agora, ela já não sonha mais com aqueles seres, com aquelas hierarquias. Agora, de repente, ela está só, com frio, com fome, perdida, completamente dependente no mundo, para ela completamente desconhecido. E a partir daí, então, vai surgir a sua necessidade por companhia, por apoio, por alimento, já que ela sozinha, ela não se sente capaz de adquirir tudo aquilo que ela necessita. No momento do nascimento, nós temos então esse impacto, onde primeiramente nos sentimos sós, depois de havermos passado por todo um caos, por todo um período de medo, de insegurança relativo à perda daquele mundo que a gente estava e também a nossa necessidade de biossobrevivência sendo ativada para que nós possamos viver aqui nesse orbe. E um terceiro fator também vai surgir, que é o fator do tempo, como nós passamos a conhecer então, e aquele Cronos que devora os próprios filhos, aquela figura terrífica, apavorante, vai começar a sua contagem regressiva até que nós esgotemos a última areia da ampulheta dessa nossa vida e voltemos novamente para esse ponto da onde nós fomos originados. Porém, acrescidos da bagagem, acrescidos da experiência, de tudo aquilo que nós vivemos, de todos os caminhos que nós percorremos ao nos manifestarmos neste plano. O que acaba acontecendo, porém, é que esse medo, ele é registrado. É a nossa primeira impressão cerebral, que, portanto, acaba sendo a mais importante e vai servir de base para todas as outras que virão no decorrer de toda a nossa existência. É ela que vai traduzir todos os significados, todos os sentidos, é ela que vai dar suporte para a maneira como nós olhamos a vida e como nós olhamos para nós mesmos. Mas, curiosamente, pelo fato desse ponto ter sido uma experiência traumática, nós fazemos de tudo para não entrarmos em contato com ele. Nós fugimos da solidão, nós fugimos de tudo aquilo que nos lembra esse momento que nós chegamos, onde fomos confrontados com o dilema que existe entre a vida e a morte. Curiosamente, esse ponto vai ter um significado bastante importante,
Por quê? Porque é ele que vai nos trazer, talvez, uma vaga lembrança daquele mundo que nós vivemos, daquele mundo perfeito, onde nós estávamos acolhidos, onde nós nos sentíamos unos com aquele universo especialmente criado para que nós pudéssemos existir. E que vai permanecer como uma vaga lembrança dentro de nós, fazendo com que, de certa maneira, nós sintamos necessidade de encontrá-lo novamente. Porém, a gente vai procurar encontrá-lo novamente através dos prazeres, através da ilusão dos sentidos, através de tudo aquilo que está do lado de fora, alimentado pelas fantasias e pelas ilusões coletivas, coisas que acabam nos afastando cada vez mais de nós mesmos. Por quê? Porque para encontrarmos o caminho de volta, para encontrarmos essa conexão que nós tínhamos antes de nascermos, é necessário que nós nos confrontemos com todos esses medos, com todas essas sombras, e para isso é necessário que nós estejamos sós. Diante de tudo isso, então, nós seremos motivados por uma busca. E é interessante que essa busca, ela sempre acaba associada, na sua grande maioria das vezes, a uma perda. Quando nós nos sentimos impotentes perante algo, quando nós perdemos um amor, quando nós perdemos um ente querido, quando nós nos sentimos frustrados diante da nossa incapacidade em resolver determinados conflitos e determinadas questões. Aí então acaba vindo aquela pergunta: qual que é o sentido de tudo isso? Por que eu estou vivendo aqui? A vida será simplesmente um existir sem razão nenhuma? Não é possível que a natureza, sendo tão sábia, que a natureza sendo tão perfeita, nos teria colocado aqui sem finalidade alguma. O porquê de tantas dores, o porquê de tantos conflitos, o porquê de tantos desafios. Qual seria a verdadeira razão para tudo isso? Simplesmente viver por viver não faz sentido algum, e depois terminar a vida velho, doente, sem nenhum interesse em pelo menos descobrir quem verdadeiramente foi. E depois de tudo isso, todas essas dores, todos esses nossos conflitos, acabariam simplesmente fadados ao desconhecimento. A nossa passagem por esse plano não seria mais que o pó do pó. E nada disso teria feito sentido ou teria feito diferença. O que acaba acontecendo é que, diante desses pensamentos, diante desse questionamento, nós somos obrigados a acreditar na eternidade. Nós somos obrigados a acreditar num propósito que seja superior a tudo isso que nós vemos, que nós percebemos, que nós sentimos. E nós somos levados a acreditar que esse propósito seria o aperfeiçoamento. Esse propósito teria a finalidade de nos tornar pessoas cada vez mais lapidadas, cada vez mais puras, cada vez mais perfeitas, porque só diante desses dons ou dessas qualidades adquiridas é que nós teríamos condições de voltar para aquele estado primordial que nós experimentamos e que a gente talvez acabe não lembrando, mas que a vaga lembrança ainda permanece dentro de nós. E esse conflito da perda, ele acaba fazendo com que a gente então, através desse questionamento todo, passe a buscar alguma coisa que a gente chame Deus, algo que a gente chame eterno, ou algo que a gente chame eternidade. Pois sem que haja uma explicação nesse sentido, nada disso que nos rodeia, a própria existência, ela não teria sentido nenhum. Vocês percebem que essa dor da perda, essa dor da insignificância, perante uma vontade maior, perante um movimento maior, acaba sendo fundamental no nosso processo espiritual, na nossa busca espiritual, no nosso crescimento como humanidade. E no desespero de fazer valer a pena nossa passagem por aqui, é que surgem os feitos heróicos, é que surgem as grandes obras de arte, é que surgem os grandes movimentos
capazes de impulsionar a humanidade como um todo, rumo ao seu progresso, rumo talvez a um estado mais elevado de consciência, rumo talvez a um mundo mais feliz, mais fraterno e mais amoroso. É desse nosso inconformismo que vai surgir toda a nossa dor existencial e que vai ser o grande elemento propulsor do nosso progresso humano como um todo. Porém, para que nós entremos nesse estado de autoavaliação, é necessário que nós estejamos em plena solidão. É necessário que a gente compreenda que o existir é um processo solitário. Desde o momento que nós nascemos até, finalmente, o momento quando nós concluiremos a nossa jornada. Para tanto, todos os processos espirituais, todos os processos iniciáticos, eles vão acabar nos levando para essa condição. Embora talvez a gente não perceba, mas a espiritualidade não se trata de alguma coisa que a gente vai conseguir conquistar do lado de fora. Ela não vai representar algo que a gente obtém para que a gente possa mostrar para os outros e, de uma certa maneira, obter algum tipo de reconhecimento. Ela representa, acima de tudo, uma conquista interior, que talvez nunca seja plenamente concluída, já que o próprio processo evolutivo, no meu entender, talvez ele seja inconclusivo. Portanto, não existe essa questão da gente conquistar um status ou conquistar um estágio de consciência e a gente permanecer assim, sentadinho, né, como se fosse numa espécie de trono, de posse desse estado de consciência, porque isso não corresponde à realidade. A evolução é dinâmica, está sempre em movimento. Portanto, nada que a gente adquire e que nos leve a um estado de estagnação pode estar em efetiva sintonia com esse movimento evolutivo. Ou seja, então sempre vai nos faltar alguma coisa, sempre nos sentiremos incompletos, sempre acontecerão coisas que nos levarão à incerteza, à dúvida, que nos levarão ao autoquestionamento. Temos aí então o simbolismo do nosso primeiro estágio iniciático, que em muitas tradições acaba adquirindo a representação de uma sala escura, onde o discípulo, onde aquela pessoa que se propõe ao caminho do crescimento, é colocado para meditar a respeito de si mesmo, da vida e da morte. E essa câmara escura, na verdade, acaba representando verdadeiramente o portal que vai nos conduzir ao templo, que representa a nossa autorrealização, que representa o contato com a nossa natureza espiritual e divina. O que é interessante é que muitas vezes a gente fala de colégios iniciáticos, mas isso vai ocorrer em todos os grupos espirituais. O que acaba acontecendo? Não só nos grupos espirituais, mas também todas as vezes que nós nos propomos a mudar de vida, que nós nos propomos ao novo reinício. Por que isso vai acontecer? Porque todo esse momento, ele acaba registrado no nosso mapa astral. O mapa astral, ele acaba sendo mais ou menos a representação desse ponto emblemático, onde a intersecção entre o passado e o futuro acaba acontecendo. Por isso que ele vai acabar registrando tanto a nossa bagagem existencial, como também apontando os nossos destinos. Então, de uma certa maneira, essa dor acaba sendo registrada lá. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque todas as vezes ou que a gente se propõe a um trabalho espiritual, ou a gente se propõe a um recomeço de alguma etapa de vida, nós acabamos, de uma certa maneira, entrando em contato novamente com tudo aquilo que aconteceu no nosso nascimento. Lembram? Aquela primeira impressão, ela ficou registrada. E todas as vezes, então, em que nós temos um novo começo, seja lá do que for, nós temos uma tendência a voltar àquele ponto. Ou seja, a cada novo começo, nós temos uma oportunidade
de rever aqueles aspectos e de nos conhecermos ou de nos transformarmos realmente, ou ficarmos durante muito tempo repetindo, repetindo, repetindo os mesmos ciclos de vida, já que aquele ponto acaba de uma certa maneira nos levando a isso. Por quê? Porque junto com aquele ponto está o nosso Quiron, conforme a gente já falou num vídeo anterior. Esse Quiron vai ser uma espécie de protagonista bastante interessante, porque é ele que vai acabar nos jogando para os processos repetitivos. Já que aquela criança que nasceu, que se sentiu só, se sentiu assustada, sentiu que havia perdido aquele mundo no qual ela estava perfeitamente integrada, ela vai acabar desenvolvendo mecanismos de sobrevivência para que ela possa ser aceita. E esses mecanismos, eles estão baseados nas questões externas, nos valores externos, estão baseadas na necessidade de ser aceita pelo coletivo, o que acaba fazendo com que, de uma certa maneira, nós renunciemos de nós mesmos. E ao fazer isso, acabamos, de uma certa maneira, nos desconectando da nossa própria essência e condenados a vivermos aqui nesse plano, realimentando uma dor. Tal qual a lenda de Prometeus, onde este se encontra acorrentado numa montanha, sem poder fugir de uma dor que acaba se renovando dia após dia. O que, de certa maneira, acaba alegorizando o grande drama da humanidade. Por que eu estou contando isso? Porque então, quando a gente vai adentrar no novo momento da nossa vida, exatamente esse comportamento inicial, essa necessidade de ser aceito dentro de um novo estágio, dentro de uma nova condição, vai acabar sendo acionado, o que vai fazer com que a gente, então, acabe de uma certa maneira reimprimindo aquela primeira impressão que nós tivemos ao nascer, sempre de uma mesma maneira, para que a gente continue exatamente a ser aquilo que é e a gente continue exatamente permanecendo aonde está. Tudo isso para quê? Tudo isso para reforçar o nosso sentimento de ego inferior, que na verdade é formado nesse exato momento e que acaba sendo o grande obstáculo, acaba sendo o grande empecilho para que a gente entre em contato com a gente mesmo. E esse ego inferior, então, ele vai usar de todas as artimanhas para nos prender no mundo externo, alimentando as nossas necessidades de aceitação, a nossa vaidade, a nossa necessidade de reconhecimento, a nossa necessidade de existir, a nossa necessidade de sermos especiais. Então, nós vamos acabar procurando grupos, vamos acabar procurando lugares, até mesmo que se auto-intitulam espirituais, onde, na verdade, nós estamos em busca das satisfações que esse ego inferior acaba nos exigindo. E assim, dessa maneira, seja lá onde nós estivermos, nós vamos construindo sempre a mesma história. E então, dificilmente iremos a lugar algum. O que acaba acontecendo é que essa solidão, ela é extremamente necessária para que nós nos desvencilhemos das questões externas, que acabaram, de uma certa maneira, tendo bastante importância no tocante às questões relacionadas ao ciclo anterior, relacionadas ao ciclo de peixes, onde havia a necessidade de pertencer a um grupo, uma religião, a um colégio, onde a partir desse ponto, então, nós estaríamos fazendo parte de uma elite, nós seríamos considerados os queridinhos de Deus, nós tivéssemos vantagens sobre os demais. E esse tipo de pensamento acabou alimentando tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que a gente está vivendo nos tempos atuais. Essa questão dos extremos, essa questão dos julgamentos. Como consequência desse tipo de pensamento que foi alimentado durante todos esses séculos, principalmente pelas questões religiosas, que criaram estágios, criaram patamares, onde eles procuram catalogar as pessoas ou classificá-las como mais evoluídas ou menos evoluídas. Hoje, então,
nós estamos sendo levados à perda de tudo isso. Esse movimento que a gente percebe do lado de fora, onde tudo está desmoronando, onde nós estamos entrando em contato talvez com os escombros ou com as sombras, com tudo aquilo que a gente jamais gostaria de estar vendo, está cumprindo plenamente o seu papel, onde nós somos relegados à condição da busca pela solidão, já que o convívio externo ele acaba ficando uma coisa cada vez mais difícil da gente obter dentro dos parâmetros de paz e de harmonia. Vocês devem perceber, as pessoas parecem que elas estão prontas para brigar a qualquer instante. A gente tem que ter muito cuidado, às vezes, quando a gente faz uma postagem em algum grupo, porque logo surgem os feridos, os magoados, os vingativos e coisas assim. Nós estamos sendo levados para esse processo solitário. A gente queira ou a gente não queira. Por quê? Porque quando a gente acabou fazendo isso em grupo, a gente não desenvolveu esse processo de modo satisfatório. E a única maneira, então, de nós realizarmos isso seria dentro de cada um de nós, entrando em contato com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas incapacidades. A gente compreender, sim, que no momento em que nós estamos fazendo isso, no momento em que nós estamos nos despindo daquelas necessidades exteriores, daquelas necessidades egóicas, nós estamos enfrentando os nossos medos de não sermos amados, de não sermos queridos, os nossos medos de ficarmos sozinhos, e que a partir desse momento, sim, nós estamos entrando em contato, talvez, com a nossa essência verdadeira, que acabou, de uma certa maneira, sendo soterrada por todos esses sentimentos que acabaram surgindo lá no momento em que a gente nasceu, com a finalidade de nos prender nesse orbe, com a finalidade de nos impulsionar no caminho da existência terrena. Mas que, porém, a partir do momento em que nós nos propomos, então, a galgar determinados degraus, é necessário que a gente vença essa questão primitiva, podemos dizer assim, que acabou implantando talvez o nosso primeiro circuito cerebral, baseado ainda principalmente nas questões instintivas, para que uma vez que nós tenhamos a capacidade de compreender isso, nós tenhamos a capacidade de fazer uma reprogramação, nós temos a capacidade de fazer uma reimpressão. Mas para que eu possa fazer essa reimpressão, eu preciso estar só comigo mesmo. Eu não posso estar envolvido pelas questões externas, eu não posso estar envolvido pelos valores externos, pelas necessidades de reconhecimento e coisas desse tipo. Por isso, o verdadeiro caminho espiritual não vai jogar para esse ponto, vai nos conduzir para essa solidão. Contrariamente daquele sentimento de plenitude que as pessoas procuram, elas serão inevitavelmente conduzidas para essa espécie de câmara mortuária simbólica, onde ela vai vivenciar a morte do seu próprio eu personalístico. Porém, na verdade, isso não se trata propriamente de uma morte, mas se trata sim de uma reformulação extremamente necessária para que a gente possa mudar de estágio. O que é interessante, então, quando a gente fala em termos de reimpressão de nascimento, uma vez que a gente tem a consciência do modo como a gente veio para cá, a gente tem a consciência do que aconteceu exatamente no momento em que nós nascemos, a gente tem a consciência do nosso quilo, dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos nossos processos. Todas as vezes que uma mudança ela se apresentar diante de nós, nós procuremos fazê-la talvez de um modo consciente. Nós procuremos fazê-la não motivados por esse medo ou motivado por essas questões que a gente acabou de descrever, mas sim motivados por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós crescemos, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós vivemos e que acabou se transformando em experiência. Quando nós agimos dessa maneira, ocorre então o que a gente diz ser uma reimpressão do nascimento.
E quando esse nascimento ele é reimpresso, aí sim a gente sobe um degrau, aí sim a gente começa a entrar em contato com novas realidades. Dessa maneira, então, quando a gente diz que o caminho espiritual ele pode nos trazer a oportunidade da gente avançar várias vidas em uma, significa exatamente essa oportunidade de reimpressão, essa oportunidade de novos começos baseados em tudo aquilo que a gente aprendeu, tanto do lado de fora, como com a gente mesmo, dentro do nosso processo de autoconhecimento. E aí, então, a gente pode dizer que essa pessoa, ela teria a oportunidade de avançar uma, duas, três vidas numa única existência. Quando ela compreende essa necessidade do contato consigo mesma, quando ela não se revolta mais com isso, quando ela não fica procurando distrações do lado de fora para fugir de si mesma, o que acaba acontecendo então? E ela olha para dentro de si, e ela vasculha o seu passado, ela compreende a sua história, ela compreende o porquê dos sofrimentos, os porquês das suas dores, das suas questões, ela passa a compreender o pai, a mãe, o irmão, ela passa a compreender a si mesma dentro de uma outra visão, e ela acaba então entender que todos os nossos obstáculos, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, estiveram o tempo todo nos apontando para aquele caminho do qual nós tanto fugimos. A partir desse momento, então, muitas dessas sombras e desses medos se dissipam. E nós vamos então vivenciar uma profunda gratidão. Nós vamos compreender que tudo, por mais difícil que possa ter sido, no final das contas acabou valendo a pena para que a gente pudesse chegar aonde nós estamos. E aí então, nós vamos viver aquilo que nós chamamos de solitude, que na verdade nós estamos plenos com nós mesmos, não com a nossa personalidade externa, com a nossa visão de mundo e etc., com a nossa necessidade de reconhecimento, de viagens, de passeios, de grupos, etc., mas plenos com a nossa essência interior verdadeira, com aquela criancinha que existia no útero materno e que, de uma certa maneira, acabou se perdendo ou acabou ficando oculta, encoberta por aquele sentimento de pânico, aquele sentimento de medo, aquelas inseguranças todas que nós tivemos no momento em que aqui nascemos. E vamos acabar vivendo então esse sentimento de solitude, que ainda ele não é pleno, é claro, ele é uma coisa bastante embrionária talvez dentro das nossas questões humanas, mas que não tem nada a ver com essas questões que nos são prometidas aí por grupos ditos espirituais, que acabam vendendo essa solitude como sendo empoderamento, porque na verdade nela não existe empoderamento, porque ela não quer absolutamente nada para si. Ela experimenta um estado de conexão consigo mesmo que acaba sendo o nosso único guia seguro, capaz de nos conduzir pela caminhada espiritual. Tá bom, pessoal? Fica aí então mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve e até a próxima.